Tá voando, beleza, gente? Olha só, eu tô passando aqui para corrigir com vocês alguns exercícios do livro que eu julguei interessantes para nossa P2, tá? No vídeo, no segundo vídeo que eu vou publicar para vocês, aí eu já vou entrar corrigindo a revisão, tá bom? Vamos lá, letra A, da página 248. Por que alguns países são subdesenvolvidos enquanto outros são considerados desenvolvidos? Vamos lembrar, essa questão de divisão de países em subdesenvolvidos e desenvolvidos começa lá atrás, beleza? Na verdade, não o termo subdesenvolvidos e desenvolvidos, mas a divisão internacional do trabalho que influencia essa divisão dos países até hoje, ela se inicia lá atrás, nas grandes navegações, onde você tinha países que eram metrópoles, que produziam produtos mais complexos, tecnológicos, e produtos que eram chamados e países que eram chamados de colônias, que produziam produtos mais simples, né, matérias-primas, enfim. E aí hoje em dia você tem essa divisão ainda presente, porém todavia, entretanto, com algumas alterações, algumas modificações. Como assim, Almir? Você tem hoje em dia ainda países que hoje são chamados de subdesenvolvidos, que no passado eram as colônias, exportando produtos simples? Sim, porém também exportando produtos mais complexos, como carros. Só que esses carros não são de marca, por exemplo, brasileira, são de marca estadunidense, localizada, né, no Brasil, com as suas montadoras no Brasil. Beleza? Então, basicamente isso, porque alguns países são subdesenvolvidos enquanto outros são desenvolvidos, porque os subdesenvolvidos não produzem tecnologia, enquanto os desenvolvidos produzem. Quer dizer, os subdesenvolvidos até produzem tecnologia, mas as montadoras são dos países desenvolvidos. Tranquilidade? E claro que a raiz de toda essa divisão começa lá atrás, quando você tinha metrópoles e quando você tinha colônias. Suavidade? E aí, letra B. Esses três continentes ou regiões do globo marcadas pelo subdesenvolvimento. Nem era para fazer essa, mas eu vou comentar sobre ela, tá? 3 continentes, América, África e Ásia, tá? E acabou, tá? Basicamente isso, tá? E claro que dentro da América a gente vai fazer um recorte para América Central ou para América do Sul, tá bem? E aí, avançando, chegamos até a página 250, onde a gente encontra a letra B, que fala o seguinte: atualmente, quais são as principais características dos países subdesenvolvidos? Cara, de novo, exportação de matéria-prima, cara, exportação de tecnologia, porém, tecnologia montada, produzida em território subdesenvolvido, mas a partir de unidades produtivas de fábricas de países desenvolvidos, beleza? Além disso, claro, tem pobreza, desigualdade, endividamento e etc. Beleza? Essa letra B foi. Letra B, só que agora da página 252, fala o seguinte: qual a diferença de um subdesenvolvido para um emergente? Muito tranquilo, tá? Um país subdesenvolvido é aquele que tem uma quantidade de indústria no seu território muito menor do que um país emergente, beleza? Nós dizemos que a base material, preste atenção, não se entrega, a base material de um país emergente é muito mais complexa do que de um país subdesenvolvido. Um emergente, ele continua sendo um subdesenvolvido, tá? Só que ele é um subdesenvolvido com mais indústrias, enquanto um subdesenvolvido ele tem uma quantidade menor de indústrias. Exemplos: Brasil é um emergente, dos principais emergentes do mundo, tá? Brasil tem como seus principais produtos exportados soja, carne de vaca e minério de ferro. Maneiro? Porém, ao mesmo tempo, o Brasil tem a única fábrica de semicondutores do mundo. Do mundo não, perdão, nada a ver. É o único país da América Latina que possui fábrica de semicondutores. Beleza? Ao mesmo tempo, quando a gente olha para um Suriname, né, que é um subdesenvolvidaço, você não vai ter esse nível de complexidade. O Brasil produz
semicondutores, pelo menos tem uma fábrica de semicondutores, né? Pensa tecnologia para esse setor, né? Enquanto que o Suriname não, ele não vai ter. O Brasil produz caça de guerra, o Suriname não, beleza? Então, são essas diferenças. O Brasil continua sendo subdesenvolvido, porém ele é um pouco mais complexo, né? A sua base material, sua economia é mais complexa do que de um subdesenvolvido tradicional, como é o caso do Suriname. Tranquilo? E tá o gabarito aqui para vocês copiarem, beleza? Avançando um pouquinho mais, tá? Avançando, da página 257. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, foi criado em 1990 com o objetivo de fornecer informações para que o Estado possa investir em políticas públicas voltadas para o ser humano. Dessa forma, o IDH é uma medida comparativa usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento humano em desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Trata-se de uma medida que sintetiza o desenvolvimento de um país, estado, município ou região. Pode-se afirmar que o IDH, letra D de dado, utiliza-se de 3 dimensões básicas: renda, educação e saúde. Cara, não tem nem muito o que dizer. O Índice de Desenvolvimento Humano, para se estruturar, se utiliza desses 3 balizadores, beleza? Renda per capita, quanto que cada um tem de grana no bolso, educação e saúde. Acabou, não tem muito o que dizer. E aí, nessa número 2, grande, né? Fala assim: muitos países são denominados subdesenvolvidos. Analise as proposições em relação ao subdesenvolvimento e suas características principais. Essa é a alternativa correta. Nessa letra C de casa, eu vou direto nos números marcados, tá? 1, 3 e 5. 1. A grande desigualdade social e a dependência tecnológica e econômica são elementos essenciais para a definição do subdesenvolvimento. É isso. Desigualdade social, dependência tecnológica e econômica são marcas do subdesenvolvimento. Olha para o seu quarto nesse exato momento. Quantas das coisas aí são produzidas 100% no Brasil, ou nem precisam ser 100% produzidas no Brasil não, tá? Mas são de marca brasileira. Entende? É isso. A tecnologia pela qual você está utilizando para me ver nesse exato momento, ela não é produzida no seu país. Ela não tem patente no seu país. Ou seja, ela vem de fora. Ela é de uma empresa transnacional, multinacional de outro país. Beleza? 3. Em geral, os países subdesenvolvidos têm sua economia baseada na exportação de produtos primários e importação de produtos industrializados com elevada tecnologia. Certíssimo. Países subdesenvolvidos exportam mais produtos simples, né, produtos primários, enquanto que os elementos mais tecnológicos eles precisam importar. 5. São países, em geral, com elevadas taxas de dívidas externas e têm como credores grupos financeiros internacionais cujas sedes se localizam em países desenvolvidos. Certíssimo. Países subdesenvolvidos, em geral, devem muita grana para países desenvolvidos porque a conta não fecha, né? Você exporta milho, quer comprar supercomputador? Não vai dar bom, né? Você exporta milho, você quer investir em toda uma infraestrutura de transporte, comunicação, vai ficar devendo dinheiro para a galera de fora, vai pegar dinheiro emprestado, beleza? Você falar que grande parte desses países, quando ainda eram colônias, se tornaram independentes, precisavam de dinheiro para desenvolver os seus territórios, né? Desenvolver seus países. Precisavam de tecnologia. Se você é colônia, esse dinheiro não vai sair do nada, né? Então tiveram que pegar dinheiro emprestado para as suas antigas metrópoles. Como as suas antigas metrópoles, beleza? E as sedes das empresas que localizam as suas fábricas, as suas unidades produtivas nos países subdesenvolvidos permanecem nos desenvolvidos, beleza? Olha só, a Coca-Cola pode ter um monte de fábrica aqui no Brasil, mas a sede, quem pensa toda a estratégia global da Coca-Cola permanece no seu país de origem. A Microsoft, ela pode ter fábricas aqui no Brasil, mas a sede da Microsoft, aqueles que pensam mais importante, a distribuição, a busca por fatores locacionais, continua estando localizado nos Estados Unidos da América. Beleza? Então, letra C de casa, 1, 3 e 5. 3, da página 258. Observe o mapa abaixo, esse aqui, ó. Bum. Sobre os países indicados pela cor escura, no mapa é correto afirmar que, C de casa, são economias emergentes, exportadores de produtos industrializados, mas que ainda apresentam desigualdades sociais internas. Bom, Brasil,
Índia, China, Rússia e só esses que foram destacados pelo mapa. É isso, galera. São países emergentes. Produzem produtos industrializados? Sim, como eu já falei, montadoras vindas de países desenvolvidos. Mas o Brasil tem desigualdade socioeconômica, pelo amor de Deus, né? É só andar 5 minutinhos na rua que você vê essa desigualdade escancarada, tá? Com relação a esse capítulo, foi. Agora eu quero conversar um pouquinho sobre a América, e aí América Latina, e aparece essa letra B da página 263, que fala o seguinte: de que forma essa grande extensão territorial contribui para uma maior ou menor diversidade de clima na América Latina. Olha para o mapa. Olha para esse mapa. Nem da América Latina que está falando da América como um todo. A América é um continente absolutamente imenso, grande pra caramba. Passa por várias latitudes. Se passa por várias latitudes, significa que terá vários tipos de climas diferentes. Se tem climas diferentes, tem tipos de vegetação também diferentes. Tá? Ponto final. É isso. De que forma a extensão territorial contribui para uma maior ou menor diversidade de climas. Quanto maior a extensão territorial, maior a diversidade de climas por conta dessas latitudes pelas quais esse território passa. Logo, partes que recebem mais radiação solar, partes que recebem menos radiação solar, logo diversidade de climas, tendo diversidade de espécies vegetais de vegetações diferentes. Tranquilidade? Avançando. Caraca. Avançando. Será que eu não vi alguma que eu marquei? Acredito que não. Aqui. Página 283, vamos dar aquele zoom esperto. Atividade 4, compare o mapa que apresenta as paisagens vegetais na América com dois mapas vistos anteriormente, que apresentam os climas da América do Sul e da América do Norte. Páginas 277. Cadê? Páginas 277. Aqui, ó. Bum. Mapa da América do Sul, climas, nós vamos ter clima equatorial, tropical, subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio de montanha. Estão percebendo algumas coisas? Grande, né? Grande. O continente americano ele já é grande como um todo. A América do Sul continua sendo grande. E é só uma partezinha do continente americano. E aqui dentro já vamos ter uma diversidade de climas bastante interessante da gente analisar. Tá? Se a gente for pegar a América Central, a América do Norte, maior ainda. Show de bola? E aí 277 e com a outra página 280 que está aqui, ó. Aqui, ó. Bum, climas. E aí já é a América do Norte, né? E aí você vai ter também equatorial, tropical, subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio, polar, frio de montanha. De novo, conforme nós passamos por latitudes diferentes, nós vamos ter territórios com maior ou menor a radiação, incidência de radiação solar, levando a tipos climáticos distintos. Beleza? Aí vamos lá olhar a pergunta de novo. Cite 2 exemplos de paisagens vegetais e dos climas associados a cada uma delas na América do Norte. Na América do Norte só? Pô, na América do Norte tu vai encontrar clima polar de altíssima latitude, tundra, gramíneas parcialmente congeladas durante um ano. Durante uma parte do ano foram congeladas, na outra descongelam. Estepes, em clima semiárido, né, localidades de clima mais seco, tá? Não seco como um deserto, mas ainda assim seco, sabe? Floresta boreal, que é taiga, né? Que é a floresta de coníferas, você vai encontrar em localidades de clima frio. Então, assim, já foi, tá? Já foi a resposta. Já foi. Não tem nem muito o que dizer. Se eu fosse olhar para as paisagens vegetais que a gente encontra na América do Sul, por exemplo, que foi o mapa que a gente olhou agora, cara, você poderia colocar a floresta equatorial, né? Localidades de clima equatorial, floresta tropical, né? Floresta Mata Atlântica, em localidades de clima tropical litorâneo. Poderia falar savana, em localidades de clima tropical típico, tá? Então,
Muito tranquila essa questão, tá? Acorda, não se entrega, vambora, vambora, vem comigo, vambora, bora. Página 288, é isso? Isso, 288, questão 1 do teste. A identificação correta de 1 a 5 é, respectivamente, letra E de exato. 1, Montanhas Rochosas. 2, Golfo do México. 3, Montes Apalaches. 4, Península da Califórnia. E 5, Península da Flórida. Meu Deus, homem, que isso, cara? Eu preciso saber, né, o que são os Montes Apalaches, onde eles ficam. Eu preciso saber da Península da Califórnia. Eu preciso saber da Península da Flórida. Meu Deus, calma, pequeno gafanhoto, calma. Relaxou, respirou. O que é mais importante é você saber qual é o relevo do continente americano, e claro que isso é um recorte aí da América do Norte, né? América ali anglo-saxônica, focando nos Estados Unidos. Aí você vai ter basicamente em todo o continente americano, mas olhando especificamente para os Estados Unidos, dobramentos modernos, planaltos, depressões e planícies, beleza? Eu não quero que você grave absolutamente nada disso. Eu só escolhi essa questão para ter a oportunidade de falar, de relembrar com vocês, preste atenção, quais são os tipos de relevo que nós encontramos no continente americano, mesmo que a questão tenha dado um foco específico nos Estados Unidos. Lembra, são dobramentos modernos, encontros de placas tectônicas, principalmente pensando no encontro com placas do Pacífico, beleza? Então, dobramentos modernos, vamos ter planaltos logo na sequência dos dobramentos modernos, colados com os planaltos, depressões, depois planícies. Tranquilidade, vamos avançar. Questãozinha 3. Embora seja verão, pode haver noites frias no navio. Aqui na floresta, como é de seu conhecimento, faz calor o ano inteiro e chove muito. Por isso, traga também a gabardine. O guarda-chuva o senhor pode deixar em casa, pois os tenho aos montes. Não preciso dizer-lhe que aqui não se usam as mesmas roupas que aí. O clima da região na qual se encontra o narrador do texto acima é o letra C de casa equatorial. E como que você sabe? Cara, olha só. Ele tá falando uma localidade que tem floresta, certo? Tá falando que é quente pra caramba, certo? Então, ele já falou que tem um monte de guarda-chuva, tem aos montes os guarda-chuvas, né? E também não precisa nem dizer que a roupa que ele usa lá é diferente de outras partes do Brasil, só pode ser clima equatorial, porque é um clima muito quente, muito úmido. Show de bola? Então, chove direto, muito guarda-chuva, calor equatorial, muito quente, tá? Dando sequência aqui. Questão de número 3. A partir do que foi visto em sala, cite e explique 2 exemplos de como o relevo influencia a diversidade climática. Observe o continente americano. Pessoal, pensa no relevo, beleza? O relevo, ele vai atuar diretamente na circulação de massas de ar. As massas de ar não atravessam o relevo, elas sobem o relevo, chovem lá em cima, presta atenção, nos pontos mais altos do relevo, depois elas descem, beleza? Então, o relevo, ele basicamente vai influenciar no deslocamento de massas de ar, tá? E também tem a questão de que quanto mais alto é a altitude, né, a altimetria do relevo, mais frio será lá em cima, por conta da menor presença de gases atmosféricos como o oxigênio, que tem, dentre tantas funções, a absorção do calor, beleza? Quanto menos gases, ou seja, quanto mais alto, mais frio, beleza? Então essa relaçãozinha aí com o clima é fundamental, pensando no relevo. Show? 4 da página 292. Observe os climogramas 1 e 2. Climograma de Goiânia, que é o clima tropical típico, né? E climograma de Winnipeg, caraca, no Canadá, que pela temperatura que ele alcança, né, máxima de 20 graus, e uma precipitação ali que chega mais ou menos em torno de 90 milímetros, a gente já consegue ter mais ou menos uma ideia de como que é esse clima, tendo em mente que a temperatura vai baixa o ano inteiro, máximo ali 20 graus, quase chegando a 20 graus, e uma precipitação de quase 90 milímetros, que para o Brasil, por exemplo, isso é pouquíssimo, né? Pouquíssimo não, mas assim, pô,
Aqui chove muito mais do que isso, né? Então é um clima frio, com chuva bem distribuída ao longo do ano, mas mesmo assim não é tanta chuva assim não, até porque alguns meses chove pouquíssimo, principalmente quando está muito frio, né? Então vamos dar sequência. Qual desses climogramas representa corretamente as características climáticas da paisagem vegetal representada a seguir? Justifique sua resposta relacionando as características da vegetação com os dados fornecidos pelos climogramas. Não precisa nem pensar muito, tá? É o primeiro, é o de Goiânia. Tá? Almir, por quê? Vamos dar o zoom aqui. Isso aqui é um climograma, se você não conhece, tá? O que é um climograma? Climograma é um gráfico. Ele é constituído basicamente de dados de chuva relacionados com dados de temperatura. A linha vermelha, ela mostra a mínima e a máxima de temperatura, beleza? Já a barrinha azul, ela vai falar de chuva. Almir, como que eu vou saber qual dos dois lados está falando de chuva ou de temperatura? É essa galera daqui, 270, 225, ou essa galera daqui de 30 a 25? Pequeno gafanhoto, fala para mim, você já viu em algum dia na sua vida, algum lugar no planeta Terra, pelo menos sobre a crosta terrestre, que marcou 270 graus Celsius? Não, não. Então, essa coluna só pode ser sobre chuva, precipitação. Logo, a coluna de temperatura só pode ser essa daqui, tá? Nesse climograma é muito fácil, porque o teu livro ele te entregou ele com cores, né, que são semelhantes. Porém, numa prova, pode aparecer tudo preto, tudo cinza com branco, enfim. E aí, como é que você vai desenrolar? Tendo essas informações na sua cabeça, tá? Olha para esse climograma. Você percebe que a mínima de temperatura vai 20 graus, beleza? 20 graus, né? Acompanhando a linha, tá? A linha bate aqui, ó, no 20. Show de bola? A temperatura aqui não é tão baixa assim, né, gente? Sejamos francos. Mas, ao mesmo tempo, é na época do ano que está extremamente seco, com pouquíssima chuva. Como eu sei, olha aqui, ó, para as barrinhas azuis, beleza? Pouquíssima chuva, tá? Muito seco. E, ao mesmo tempo, você vai ter, nos meses onde chove mais, onde é mais quente, perdão, ali com 25 ou quase 25, já uma precipitação mais expressiva, chegando ali um pouquinho acima de 225 milímetros ou até passando. Ou seja, estamos falando de um clima, presta atenção, que é quente, tá? 20, 25 graus Celsius é quente. Se for comparar com o clima graduado que é do Canadá, tu vê que a máxima deles é 20 graus Celsius, a mínima do de Goiânia é 20, beleza? Então é um clima quente, tá? E ao mesmo tempo tem estações do ano que são mais chuvosas, né? Durante o verão, principalmente aqui, né? Mas durante o inverno você já vai perceber uma realidade mais seca, beleza? Mas isso não quer dizer que por estar mais seco, né, durante esse, entre aspas, inverno, você vai ter temperaturas despertando. Não, é um clima que durante todo o ano ele é quente, tá? Com mínimas de mínima e máxima, com mínimas de 20 graus e máxima de 25 graus Celsius, tá? E com um nível de precipitação que é menor em alguns meses específicos, que são meses mais secos. Então ele é muito quente e ele é seco durante uma estação do ano, tá? E na outra estação você vai também ter temperaturas elevadas, mas uma chuva bem definida. Esse clima aqui é o clima tropical típico, e com a vegetação que você encontra em localidades de clima tropical típico, que ele é mais seco, o cerrado, justamente essa imagem que a gente está vendo aqui. Ou seja, vamos ter nesse bioma, né, árvores de menor proporção, são árvores que não são de 5 metros, são árvores, né, menorzinhas, tá? Muitos arbustos, gramíneas, árvores separadas umas das outras, que você consegue perceber pela imagem, tá? Justamente por conta da menor disponibilidade de água, logo menor umidade, né, que é a característica desse clima que ele é mais seco. Show de bola? Pessoal, conseguimos conversar sobre todas as questões que eu queria aqui com vocês, que eu vi que são mais importantes para a sua P2 do seu livro, tá? E no próximo vídeo eu vou partir para a revisão. Beijinho!